A paz do Senhor para todos, quer trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quando a pessoa morre, qual é o destino da sua alma, do seu espírito e do seu corpo? Nós vemos biblicamente, na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7, que diz assim: E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, o que Deus. Então nós vemos aqui que quando a pessoa morre, o pó volta à terra. Significa o corpo. O corpo daquela pessoa, quando ela morre, volta à terra, volta ao pó da terra. Então, para aqueles que creem na mortalidade da alma, ele diz que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. E para nós que nós cremos na imortalidade da alma, que significa a alma não morre, então para nós que morre é o corpo, mas a alma e o espírito sobrevivem após a morte, ok? Analisando essa questão, vamos ouvir um vídeo. Pastor adventista que não crê na sobrevivência de uma alma fora do corpo, eles creem que a alma morre. Então, adventista, ele vai explicar por que eles creem que a alma morre. Vamos lá. Quando a trombeta for tocada, descerá dos céus. Os salvos em Cristo que estavam mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Depois nós seremos levados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai para o céu antes da hora. Essa história de que morre e vai para o céu, isso é mentira diabólica. Quem morre está na terra, assim como está na terra Adão, o primeiro pai da humanidade. Quem morre está sepultado, não tem ninguém no céu. Quem está no céu é o que a Bíblia diz que está. Moisés, Elias, Enoque, esses estão. A Bíblia diz que está. Os demais estão sepultados. E quando é que os salvos irão para o céu? Somente quando Cristo voltar, porque ele volta para buscar. Não foi isso que ele falou em João 14, 1 a 3? Eu vou para a casa de meu pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele vai vir buscar. Ninguém vai para o céu sozinho, não. Isso é impossível. Ele tem que vir buscar. Quando a trombeta for tocar. Pronto, até aqui para a nossa meditação. Então vamos lá refutar essa questão da imortalidade da alma. Como os adventistas, ele afirma que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. E aqui tem um livro dele que fala sobre a lenda da imortalidade da alma. A pergunta que se faz é esta: o que é a lenda da imortalidade da alma? Lenda significa folclore. Por exemplo, Saci Pererê é uma lenda. Lobisomem também é uma lenda. Sereia, mula sem cabeça, tudo isso é lenda. Aí o que é que ele diz? A lenda da imortalidade. Então quer dizer que ele está dizendo que também a alma sobrevive após a morte, isto é uma lenda, ok? Então quer dizer que nós cremos numa lenda da imortalidade da alma. Por quê? Porque eles não creem que a alma sobrevive após a morte. Então, analisando essa questão, o ponto de vista dele, ele diz que ninguém subiu ao céu. Só vai subir ao céu na ressurreição, quando Cristo vier. Então, na ressurreição, os mortos ressuscitam, os vivos transformados e vai encontrar o Senhor nos ares. Mas também ele ensina que quem é que está no céu? Moisés e Elias. Então, vamos lá. Primeira pergunta que se faz é: Moisés morreu? Sim. Tanto o adventista como nós, evangélicos, nós cremos que Moisés morreu. A segunda pergunta é: Moisés ressuscitou? Para nós, não. Moisés não ressuscitou. Para o adventista, sim. Moisés ressuscitou. Ok? Então, como é que nós vamos agora refutar essa questão? Primeiro,
Se Moisés ressuscitou, Moisés já está no céu com seu corpo glorificado. Se Moisés já está no céu com seu corpo, então Moisés é as primícias do que dorme. O que significa as primícias do que dorme? Aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Como por exemplo, Lázaro morreu, Jesus ressuscitou, mas Lázaro morreu novamente. Então ele não pode ser as primícias do que dorme porque ele morreu. A filha de Jairo e o filho da viúva, Jesus ressuscita, ele ressuscitou, mas porque ele não é as primícias do que dorme, porque ele tornou a morrer novamente. Agora, para os adventistas, Moisés ressuscitou. Se ele ressuscitou e não morreu, Moisés se torna as primícias do que dorme. É aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Mas, biblicamente, vamos ver quem é as primícias do que dorme. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Então, Cristo foi feito as primícias do que dorme. Significa que Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, Cristo é feito as primícias do que dorme, não Moisés. Se Moisés já está no céu com o seu corpo, então Moisés ressuscitou antes de Cristo. Então, Cristo não poderia ser as primícias do que dorme. Mas, nesse caso, para o adventista, Moisés é as primícias do que dorme. Mas vamos continuando. Versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio através de um homem, também a ressurreição veio através de um homem, chamado Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo é as primícias, então Cristo é as primícias, é aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então quem é as primícias? É Cristo. Para os adventistas, as primícias é Moisés. Então Cristo é as primícias, depois são os de Cristo na sua vinda. Então significa que na ressurreição, Cristo é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Depois, na sua vinda, todos aqueles que morreram em Cristo. Entendeu? Moisés, Abraão, Davi, todos aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar na vinda de Cristo. Mas para o adventista, Moisés já ressuscitou. Se Moisés já ressuscitou, quem é as primícias do que dorme? Para o adventista é Moisés, mas para a Bíblia Sagrada é Cristo é as primícias. Continuando, nós vemos que, primeiro, a alma morre ou não. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus criou o homem, soprou na sua narina e ele tornou-se alma vivente. A pergunta que se faz é: o homem, ele tem uma alma ou ele é uma alma? Então, para os adventistas, ele diz que ele é uma alma. Porque quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Para nós cremos que ele tem uma alma. Porque quando a pessoa morre, morre o corpo, mas a alma sobrevive após a morte. Como é que nós cremos que a alma sobrevive após a morte? Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus disse: não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus está dizendo que a alma não morre. Se a alma não morre, então vamos ver. Mateus capítulo 17, versículo 3, aparece na transfiguração. Jesus aparece ali, Moisés e Elias. Na transfiguração, Moisés e Elias estão ali. Moisés, a pergunta se faz: se ele já ressuscitou e aparece ali com o corpo, Moisés é as primícias do que dorme. Mas nós não cremos que Moisés é a primícia, porque Cristo é as primícias. Se Moisés não é as primícias, então aparece ali o quê? A alma e o espírito de Moisés. Então a alma e o espírito sobrevivem fora do corpo. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.